Durante os anos 90, a animação japonesa começou a ser exportada em maior profusão para o planeta. E o contraste da animação feita no Japão com a que era feita no Ocidente acabou contribuindo para um verdadeiro boom dos animes naquela década. Não que os animes tenham uma produção técnica melhor, muito pelo contrário, os japoneses são bem econômicos quando se trata de fluidez de animação numa série de TV. Mas por outro lado, para muita gente, a estrutura de roteiro e o desenho de personagens superam muitas questões técnicas que os animadores profissionais avaliam como fracos nos animes. Não por acaso, se você prestar atenção, muitas produções americanas e europeias começaram a emular o jeito japonês de fazer as coisas de uns anos pra cá. Mesmo não sendo uma regra, animes geralmente são baseados em mangás de sucesso como parte do plano comercial para alavancar a venda de produtos. Mas a popularidade de certos personagens ocidentais fez com que surgissem algumas exceções curiosas ao longo desses anos. E é exatamente dessa adaptação made in Japan de personagens ocidentais que vamos falar no Trivia Box de hoje. Muito antes de Thundercats existir, os americanos já usavam muito a mão de obra japonesa para baratear o custo de animação da TV. Uma das primeiras parcerias a surgir na história foi entre a produtora americana Videocraft e a Toei Animation, que no ano de 1966 levaram para o mundo dos animes o macaco mais famoso da cultura pop. Estamos falando de King Kong. Com 26 episódios, essa série apresentava o gorilão gigante em aventuras com apenas 12 minutos de duração, dividindo espaço no show com a animação Polegar e Cara de China, também animada pela Toei. A principal diferença que faz com que essa produção não seja simplesmente um desenho ocidental com mão de obra japonesa está no fato da Toei cobrar total liberdade para a exibição do anime na TV japonesa. A história mostrava as aventuras da família Bond, que defendia nosso mundinho de ameaças que vão de cientistas loucos a monstros, com a ajuda indispensável de King Kong, num modelo de histórias que lembra bastante o desenho do Frankenstein Jr. da Hanna-Barbera. No Brasil, a série foi exibida nos anos 70 pela extinta TV Tupi e posteriormente pela Rede Record. Nos anos 90, ela foi exibida também pela Teleuno, que depois foi comprada pela Sony e transformada no AXN. Então o nome de Kong pode ser incluído como um grande engenheiro de todos os tempos. Essa de Kong botar a coroa foi a maior. Você não vai querer tirá-la, não é? Você deve conhecer Luluzinha, Bolinha e toda a turma criada nos anos 30 pela cartunista Marjorie Anderson Buell através das revistinhas publicadas pela Abril aqui até meados dos anos 90 e mais tarde pela Pixel Media e também pelas suas animações. As mais populares são as séries de curtas dos anos 40, cuja última exibição no Brasil que temos notícia se deu no final dos anos 90 pela Rede Record, ou pela série dos anos 90 veiculada à exaustão pela Rede Globo, Multishow e Cartoon Network. Mas saiba que é uma terceira série estrelada pela personagem, essa por sua vez com a animação em território japonês. Trata-se de Little Lulu Tochicha Nanakama, ou Luluzinha e seus pequenos amigos, produzida pelo estúdio Nippon Animation em 1976 e que teve um total de 26 episódios. Veiculado no Brasil bem no início dos anos 80 pelo SBT como Luluzinha, o anime não teve grandes mudanças em relação aos quadrinhos e nele estavam presentes todos os personagens como Bolinha, Alvinho, Juca, Carequinha, Plínio e tantos outros. A fidelidade foi tanta que mesmo o design dos personagens não sofreu grandes alterações. É legal notar que a abertura brasileira teve créditos em nosso idioma, um fato que era muito raro naquela época. A série ficou na programação do SBT até meados de 1987, quando saiu do ar e nunca mais foi reprisada por nenhum outro canal. Vem cá, Luluzinha, que eu quero brincar. Nada disso, seu gordo folgado. Criadas em 1984 pela dupla Kevin Eastman e Peter Laird, as Tartarugas Ninja se tornaram um fenômeno mundial graças à animação exibida por aqui pela Globo, Record e Locomotion. E no Japão não foi diferente, a série foi transmitida durante muitos anos pela TV Tóquio e o sucesso fez com que a Takara criasse uma coleção de brinquedos exclusiva, com direito às tartarugas ganhando formas supers, em que as máscaras davam uma wolverinizada. Para divulgar essas belezinhas, a empresa contratou a Ashi Productions para produzir uma animação que mostrasse os heróis com seus novos poderes e fizesse com que os brinquedos não encalhassem nas prateleiras.
Surgiu assim Mutant Turtles Superman Legend, com 2 episódios de pouco mais de 20 minutos cada um. O primeiro baseado na linha Super, onde os personagens ficavam grandões e com a cara do Wolverine, e o outro na coleção onde as tartarugas ganhavam partes metálicas bem ao estilo Cavaleiros do Zodíaco. Na história super original, os 4 heróis ganham como recompensa por terem libertado uma entidade chamada Chrysmu, pedras mágicas que os permitem acessar formas superpoderosas, as mesmas dos brinquedos, por 3 minutos. Com um visual bizarríssimo, esses OVAs são tão obscuros que nunca viram a luz do dia no ocidente. Criação de Otto Mesmer e Pat Sullivan, que brigaram durante muitos anos pela paternidade do personagem, o Gato Félix surgiu como uma animação de sucesso nos anos 20, ainda em preto e branco. Com o sucesso, rapidamente ganhou seu espaço na forma de tirinhas de jornais, mas foi sendo esquecido aos poucos devido à grande concorrência com desenhos coloridos e sonorizados, uma novidade para a época. Félix teria uma nova série em 1936, dessa vez com som e cores, mas a mais popular surgiu em 1953 e se tornou um grande sucesso graças à repaginação dada nos quadrinhos pelo cartunista Joe Oriolo, criador do Gasparzinho e que passou a ser dono do personagem. Essa é a versão que foi exibida durante muitos anos pelo SBT e que também passou pela Locomotion. Com a morte do cartunista, o seu filho Don Oriolo passou a ter a propriedade sobre o personagem e novas produções foram lançadas. Um longa no final dos anos 80 foi a primeira investida, além de uma nova série animada em meados de 1995. Essa versão mostrava o personagem bem lelé da cuca remetendo à sua fase inicial dos anos 20 e foi exibida no Brasil no final dos anos 90 pela Record. Mas Don ainda deu um outro passo, levando o personagem para o Japão. Sim, meus caros amigos, provavelmente você está sabendo disso só agora, mas o Gato Félix teve um anime. Trata-se de Baby Félix, produção dos estúdios NSC e Aion, em parceria com a canadense Nelvana. A estreia se deu no canal estatal japonês NHK em outubro de 2000 e contou com 65 mini-histórias compiladas em 26 capítulos. O mais impressionante dessa história é que Baby Félix foi lançado no Brasil e provavelmente você não sabia disso. O anime saiu diretamente em DVD pela desconhecida Spectra Filmes e temos notícias de pelo menos 5 volumes lançados, cada um contando com 2 episódios. Nem precisamos comentar que o material já está fora de catálogo. No anime, além do Félix normal e seu bebê, dão as caras praticamente todos os personagens clássicos da série dos anos 50, bem como seus pequenos descendentes. Conhecido no Brasil nos anos 80 como Comandos em Ação, G.I. Joe é uma popular franquia de brinquedos da Hasbro produzida a partir daquela década. Perdendo o fôlego nos anos 90, a Hasbro decidiu fazer uma atualização dos personagens, criando a linha Sigma Six em 2005. Foi aí que, para alavancar a venda de brinquedos, foi encomendado ao estúdio japonês Gonzo uma versão animada para lá de oportunista. A investida não deu lá muito certo e a série não foi exibida por completo nem mesmo nos Estados Unidos. Na época, a Hasbro cancelou a coleção de brinquedos a ponto de alguns modelos já anunciados jamais terem sido produzidos. O anime foi exibido no Japão pela TV Tóquio e pela Animax de lá, com 26 episódios, apresentando um grupo militar, o Sigma Six do título, designado a enfrentar a organização Cobra. A história do anime parece continuar 2 produções em CG lançadas no começo dos anos 2000, mas uma série de pontos sem conexão não dão aquela liga para dizer que isso foi pensado dessa forma. No Brasil, Sigma Six teve uma passagem relâmpago no ano de 2008 pela TV Globinho, e quando eu falo relâmpago, é relâmpago de verdade, porque durou uma semana. Mas mais tarde ela foi exibida por completo pelo canal Jetix. Seja um herói, Sigma Six vai arrasar. Seja um herói, pronto pra lutar. Massacrado pela crítica, Ultravioleta é um filme de ficção científica que estreou nos cinemas em 2006 e tem como estrela Milla Jovovich, que ficou queridinha por sua persistência em transformar a franquia de filmes Resident Evil em algo que preste. Para comemorar os 10 anos do canal Animax no Japão, os estúdios Madhouse produziram o anime Ultraviolet Code 044, a série de 12 episódios que foi ao ar em 2008. O anime conseguiu o milagre de transformar o que o diretor Kurt Wimmer apresentou no cinema em uma série bem interessante.
Na versão japonesa, em um futuro próximo, os humanos sofrem de mutações genéticas que os transformam em vampiros chamados de hematófagos. O governo quer exterminar os doentes com uma arma biológica. A mutante Violet descobre que um garoto pode salvar a todos, mas a chave para a arma final está no sangue do menino. O anime esteve no catálogo da Netflix brasileira entre o ano de 2012 e 2013, mas já não está mais disponível. Surgida em 1995 por Mark Silvestre e outros autores, Witchblade é uma das séries mais bem-sucedidas da editora Image Comics, que também publicou Spawn, o Soldado do Inferno. Adaptada para outras mídias como série de TV e até mangá, lançado aqui pela Panini Comics, a história gira em torno de uma manopla misteriosa que condiciona às suas donas um poder sobre-humano para o bem ou para o mal. O anime de Blade surgiu em 2004 em uma animação do estúdio Gonzo e, diferente da versão em quadrinhos, a protagonista dessa história é Masani Amarra e não a policial nova-iorquina Sarah Pezzini. Masani é encontrada sem memória após um grande terremoto que destruiu a cidade de Tóquio com um bebê em seu colo. Ela acaba comprando briga com uma agência do governo e uma corporação que sabem que ela tem em seu poder a misteriosa Witchblade e precisa se desvencilhar de vários perigos que surgem para capturá-la. Diante de ameaças, a Witchblade possui o corpo de Masani e a torna uma mortífera e violenta guerreira com grandes dotes frontais, da mesma forma que a personagem original. Com 24 episódios, o anime divide a opinião dos fãs, já que a história se distancia bastante do material original. Mas nem por isso é apontado como ruim, principalmente para quem curte uma boa série de ação. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, as Meninas Superpoderosas eram um dos maiores sucessos do canal Cartoon Network. Oportunamente, a TV Tóquio, o Cartoon japonês e várias outras empresas tiveram uma brilhante ideia. Que tal adaptar isso para um anime? Nasceu assim Demashita Powerpuff Girls Z, que estreou por lá em 2006 e rendeu 52 episódios produzidos pela Toei Animation. Aliás, o estúdio bebeu da fonte de várias produções shoujo da casa como Sailor Moon para fazer a sua adaptação de Florzinha, Lindinha e Docinho. Espertamente, um executivo da Toei revelou que o Z no título era para chamar a atenção da mesma forma que puseram um Z em Dragon Ball quando Goku passou a ser adulto e a cair na porrada com os personagens clássicos que todos conhecemos. As Meninas Superpoderosas Geração Z estreou no Brasil no ano de 2008, sendo exibida, obviamente, pelo Cartoon Network, o SBT e o Boomerang. Mesmo tendo como uma fonte uma franquia tão popular, o anime não tinha o mesmo charme, nem muita graça, talvez por não ter tido a participação do autor Craig McCracken na concepção do projeto. Pois é, o criador pulou fora. Para piorar, a versão que veio para o ocidente teve mudança de roteiro, cortes pontuais em cenas consideradas impróprias para o público ocidental e a mudança da trilha sonora. Não tinha como dar certo, né? Stitch foi a primeira produção da Disney feita diretamente para o público japonês e estreou no ano de 2008 na TV Tóquio e no Disney Channel japonês. Baseada no longa-metragem Lilo e Stitch, a série foi desenvolvida pelo braço japonês da Disney com o objetivo de chamar a atenção da molecada japa, e conseguiu. Com a animação feita pelo estúdio Madhouse, durou 3 temporadas e um total de 83 episódios. No anime, Lilo é substituída pela garotinha Yuna e, como era de se esperar, a história se passa no Japão, alguns anos após os acontecimentos vistos na série de TV Lilo e Stitch, que era a continuação do filme. E apesar da ausência da garota havaiana, apresenta vários personagens já conhecidos para quem acompanhou as produções anteriores. O anime foi exibido pelo Disney Channel brasileiro, estreando por aqui em 2010. Ainda inédita no Brasil, Marvel Disc Wars The Avengers é uma daquelas viagens que só os japoneses podem nos proporcionar. Imagine um Pokémon onde quem faz as vezes dos monstrinhos são os próprios heróis da Marvel. No anime, um grupo de crianças trava batalhas utilizando discos nos quais estão presos os Vingadores, devido a uma armadilha de Loki e um monte de vilões e monstros. Os heróis podem ser invocados por um curto período de tempo, geralmente naquela hora de mais sufoco, para salvar o dia. Produção da Toei Animation em parceria com a Disney, a série rendeu 51 episódios e aquele selo trash de qualidade das animações recentes da Toei Animation. A Marvel tem outras produções 100% japonesas bem mais interessantes, mas vamos comentar delas em outra edição do Trivia Box.
No início dos anos 90, o anime Thunderbirds 2086 teve uma passagem relâmpago pela programação infantil da Rede Record e sumiu sem deixar nenhum rastro. O que as 3 pessoas que viram essa exibição obscura por aqui talvez não saibam é que ela não é uma adaptação da clássica série de marionetes Thunderbirds em ação. Mas como assim, meu filho? O nome tá lá e a trilha sonora é a mesma daquele seriado lá dos bonecos? Como assim que não é baseado? Palma, palma, não priemos cânico. Em abril de 1982, estreou na TV Fuji a série animada Scientific Rescue Team Techno Voyager, que assim como o seriado inglês, mostrava uma equipe que utilizava diversos veículos especiais para realizar resgates. A série não foi muito bem de audiência e foi retirada do ar após 18 episódios exibidos de um total de 24 produzidos. Mas foi o suficiente para que a ITC Productions, a dona dos Thunderbirds, notasse a pequena semelhança entre ambas as séries. E sabe o que a danada fez? Licenciou o Techno Voyager, mudou os diálogos e os nomes dos personagens para fazerem referência aos da série clássica de marionetes e alterou a trilha sonora, colocando músicas vistas no próprio Thunderbirds e outras séries dos mesmos criadores como Stingray e Capitão Escarlate. Nasceu assim Thunderbirds 2086, que apesar de não fazer parte oficialmente da franquia, foi uma forma bastante inteligente da ITC ganhar uma graninha em cima de algo bem parecido com a sua propriedade, ao invés de se enrolar por anos em tribunais com japoneses. Por hoje ficamos por aqui, mas como dissemos, vamos revisitar esse tema em outra oportunidade, já que alguns títulos ficaram de fora, como Batman, o Cavaleiro de Gotham, o anime baseado na série Supernatural e alguns ótimos animes baseados nos quadrinhos da Marvel. Então, seguindo o protocolo, deixa aquele seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos acompanhe em nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Falou!